A esclerose múltipla, ela é uma doença silenciosa. Não tem rosto definido, não tem classe social. As histórias que vamos conhecer hoje nos mostram um pouco o que é a doença e de como conviver com ela. Meu nome é Thiago Rodrigo dos Santos, eu sou o pai da Letícia, eu tenho 41 anos de idade, tenho esclerose múltipla há quantos anos já? Há 12 anos e fui diagnosticado com 29 e eu já tinha sintomas desde os 27 anos de idade. E esses sintomas eram principalmente na visão. E por um período bastante grande, de 2007 a 2009, eu fui consultando vários oftalmologistas e fazendo vários exames, córnea, retina, muitas coisas e não se achava nada, tratava para algumas coisas, não melhorava. E depois de 2 anos, depois que um familiar falou com um oftalmologista a respeito da situação, esse oftalmologista que nunca tinha me visto falou para esse familiar, quem sabe consulta um neurologista. E aí eu consultei um neurologista e acabei descobrindo então que eu tinha esclerose múltipla. Receber o diagnóstico para mim de esclerose múltipla foi, de uma certa forma, bem impactante, assim, apesar de ser relativamente jovem, assim, 34 anos, eu tinha quando eu recebi o diagnóstico. Foi, de uma certa forma, até tranquilo, assim, perto do que muita gente relata para mim, assim, mas foram alguns momentos que eu tive que ficar no hospital que passam muitas coisas assim na cabeça, E aí, o fato, de eu ter uma pessoa próxima que teve esclerose lateral amniotrófica, a ela, fez com que eu tivesse uma série de medos, assim, em relação a ter esclerose múltipla, e com o passar do diagnóstico fui entendendo o que representava isso, as principais diferenças, e atualmente me sinto numa nova fase da minha vida, assim. Em 2002 eu concluí o meu curso de psicologia. Todo mundo sabe que uma conclusão de curso é bastante desafiadora, demanda demais da gente. E pouco tempo depois, algo em torno de uns 2, 3 meses, eu acordei sem enxergar direito com um olho. Não lembro exatamente qual dos olhos, mas acordei com uma espécie de embaçamento no olho. E como eu sou uma míope, já há muitos anos, tenho uma alta miopia, eu imaginei que fosse alguma coisa relativa à minha miopia, à lente de contato, e busquei o meu oftalmologista. Fiz um monte de exames e nada era encontrado, até um dia que eu fiz um exame mais específico, assim, que acabou me sinalizando que eu deveria buscar por um neurologista. Tenho 49 anos, sou portadora de esclerose múltipla desde os meus 25.
desde 1998 foi quando foi fechado meu diagnóstico. O início foi um pouco complicado por não saber o que era, né? Então, eu me lembro que tinha noites que eu acordava pensando, amanhã eu não vou conseguir me levantar, não vou conseguir me mexer. E, claro, o meu diagnóstico foi fechado como leve, né? Eu tenho esclerose múltipla, mas com sintomas muito leves. Eu não tenho nenhuma sequela visível. Ela é uma doença muito silenciosa e aí são coisas que a gente sente, que a gente tem e não tem como explicar para algumas pessoas, né? O porquê de tudo, assim. Então, é um cansaço muito grande. São coisas que, com o tempo, foram diminuindo os meus sintomas. O médico fez, num primeiro ano, eu fazia um tratamento preventivo eu baixava o hospital e fazia pulsoterapia, né? Isso eu fiz de 3 em 3 meses. Quando fechou o primeiro ano, eu tive que pedir para ele, pelo amor de Deus, para com isso, porque eu não tinha mais veia. No dia que eu descobri foi bastante chocante, assim. Eu não sabia o que era, não fazia nem ideia do que era. O meu médico na época, eu não sei se ele já tinha diagnosticado alguém com esclerose múltipla antes, mas que era a vida que seguia, era a partir daquele momento eu tinha algumas coisas para me cuidar, mas que a minha vida ia seguir normalmente, eu não ia morrer de esclerose múltipla. Então, foi mais ou menos isso, a questão do diagnóstico. Eu tinha muito problema de visão, acabou ficando uma sequela na visão. Hoje ainda é o meu maior problema, afora hoje outras questões, né? E a partir desse momento, então, psicologicamente foi bastante desafiador psicologicamente, porque naquela época as informações que eu acabava obtendo eram informações que vinham principalmente pela internet, e na internet acabava vendo bastante absurdos, assim, bastante coisas que, se acontecessem, aconteceriam dali a 50 anos, quem sabe, mas que para mim era muito chocante. Então, um conselho que eu tenho a dar às pessoas hoje é que esqueçam a internet e conversem com o seu médico. E o neurologista olhou para mim e disse que eu tinha uma doença chamada esclerose múltipla, uma doença degenerativa que me levaria em mais ou menos uns 10 anos para a cadeira de rodas, né? E que também diminuiria a minha expectativa de vida em mais ou menos 10 anos. E foi assim que eu recebi o diagnóstico, né? Claro que naquele momento eu tinha 22 anos, recém-formada, né? Eu não sabia direito o que eu ia fazer da vida, né? O que eu gostaria da vida, né? Eu era muito jovem, recém-formada, e tudo aquilo que ele me disse pareceu muito grave, mas eu não quis acreditar. Eu não quis acreditar muito, assim, achei que, nossa, não pode ser, né? Não pode ser, não faz sentido, eu sou uma pessoa saudável, não tem nada a ver, né? Não tem ninguém doente na minha família e isso não pode estar acontecendo comigo. E aí busquei a opinião de vários outros profissionais, né? Outros neurologistas na cidade onde eu vivia, que era Fortaleza na época,
Cheguei aí num especialista em São Paulo. Cheguei aí no especialista em Lisboa, porque na época eu era noiva de um português, né, com quem eu casei, inclusive, naquele mesmo ano do diagnóstico. Então fomos a Lisboa, fui num especialista lá, e cada especialista desses me dizia uma coisa diferente, né? Tem esclerose múltipla? Não tem esclerose múltipla. Pode ser que seja, mas vamos aguardar, né? Ressonância magnética. Ouvi também de outra pessoa que a chance de tu ter esclerose múltipla é a mesma de um avião cair aqui em cima do prédio. E aí eu pensei, gente, o que eu faço, né? Com tudo isso, porque a gente tem aí algo possivelmente super sério e não existe um consenso sobre isso, né? O diagnóstico foi fechado, assim, né, depois do primeiro surto. O segundo surto foi confirmado, né, mas o primeiro surto foi em dezembro de 2020. Né, eu tive dormência dos pés, né, e aí fui dormência até os membros, dormência até o quadril, né, e aí consegui fazer o tratamento de pulsoterapia, né, e conter o primeiro surto, né? Mas daí em diante, para mim, ter esclerose múltipla foi um recomeço de vida, assim, né, mudar os hábitos, né, saber lidar com as suas limitações. Antes eu acho que era muito, né, viver um dia de cada vez, assim, né, próprio bebia bastante, agora estou um tempo já que eu não estou bebendo, assim, estou num momento da minha vida que eu não estou bebendo, assim, e está me ajudando bastante também. Mas sempre tive uma vida esportiva, assim, desde criança, assim, né, então fazia natação, capoeira, depois corria e fazia musculação, aí depois entrou a bicicleta também nisso, assim, e para mim voltar a me exercitar e ter uma vida assim ativa, né, que nem no mês de maio conseguir pedalar ao todo 400 quilômetros, para mim foi uma boa marca, assim, porque talvez até pessoas que não tenham nenhuma limitação, como a esclerose múltipla impacta para muitos, talvez até para essas pessoas seria difícil conseguir atingir esse objetivo, né, de 400 quilômetros no mês. E para mim foi bem gratificante fazer isso, assim, né, terminar no dia de combate à esclerose múltipla, né, no dia mundial, assim. Então até mandei lá no grupo do WhatsApp para o pessoal para celebrar junto essa marca, assim. Bom, a esclerose múltipla, ela traz muitas coisas, assim, a gente fica pensando sempre como é que vai amanhecer, e aí depois com o tempo a gente acostuma, e aí eu comecei a fazer tratamento com medicamento injetável e comecei a ter, na época, a ter retorno, não tive mais surtos nem nada, e fui me aquietando um pouco, eu acho, assim, acabei não achando o diagnóstico tão horrível, assim, fui aprendendo a lidar bastante com a doença. E tentava passar isso para as pessoas também, né? O quanto a fazer uma terapia para algumas pessoas é bom, o quanto fazer fisioterapia é muito bom, e aprendi a lidar com os limites também. Eu acho que com isso eu fui vendo o quanto as pessoas, algumas aprendiam e outras nem tanto, a lidar com os seus limites, né? E eu lembro que eu já trabalhava há bastante tempo
E aí com o diagnóstico eu acabei tendo uma depressão bem forte, fiquei 6 meses afastado do trabalho e lamuriando as minhas angústias e tudo mais. Mas aí acabava descobrindo outras coisas para fazer também, então aprendi a tocar violão e aí aproveitava então esses momentos aí que eu estava lá tentando me lamurear para aprender outras coisas e a fazer outras coisas e tentar esquecer um pouco do que eu tinha lido na internet, né? Então, e desde então voltei ao trabalho com o reconhecimento dos meus colegas, da dificuldade que eu tinha de visão e tudo mais, e em virtude disso acabei tendo algumas situações que me facilitaram, digamos assim. Eu não precisava mais viajar para trabalhar, então eu comecei a trabalhar no local onde eu morava e isso facilitou bastante a minha vida. Por um período de 1 ano, mais ou menos, a minha visão piorou e eu fiquei mais ou menos 1 ano sem dirigir. E aí eu andava só de táxi para cima e para baixo. E depois de um tempo eu comecei a ver que eu dirigia melhor que os taxistas e provavelmente eu iria colocar menos em risco as pessoas se eu estivesse dirigindo do que se eu estivesse com o taxista, né? Então eu resolvi voltar a dirigir, tomei confiança e resolvi voltar a dirigir. Foi quando eu decidi então estudar sistema nervoso e cérebro. Então eu era uma recém-formada, descobri que tinha um curso de neuropsicologia. Naquela época a gente não tinha muito, neuropsicologia é uma coisa super nova no Brasil. E eu acabei entrando nesse curso daí aqui em Porto Alegre já, né? Decidi junto com o meu marido na época a viver aqui em Porto Alegre e comecei a estudar para entender mesmo, né? Entender o que era aquilo, como é que o sistema nervoso funcionava, o que aquelas lesões podiam significar, etc, etc. E a partir daí fui seguindo, fiquei com um médico aqui em Porto Alegre que me acompanhou. Segundo ele, a minha esclerose múltipla parecia ser benigna, ou seja, eu ia ter um surtinho aqui, outro ali, surtos mais leves, como eu tive de visão, que com o tempo remitia, eu voltava a enxergar normalmente, né? E eles, olha, tem gente que não tem problema com a doença, né? Tu vai ter a tua vida normal e tudo. Tem pessoas que realmente têm uma progressão importante, assim, da doença, né? Com inúmeras lesões e sequelas. Mas tem muita gente que não, né? Tem muita gente que tem um surtinho aqui, outro ali. Por vezes as doenças simplesmente desaparecem e talvez esse seja o teu caso. A esclerose múltipla é uma doença que foi descrita em 1860, cujos critérios diagnósticos primeiros só foram desenvolvidos em 1965 e que por todo esse período foi caracterizada clinicamente. Depois disso se aprendeu alguma coisa sobre genética, se aprendeu alguma coisa sobre fatores que interferem. Então, basicamente, hoje a gente já tem um conhecimento bastante consolidado, não completo, obviamente, mas bastante consolidado. Então, a esclerose múltipla é uma doença autoimune. O que isso significa? Autoimune é quando o nosso próprio organismo desenvolve anticorpos, né, algumas células, que agridem o sistema nervoso central. Sistema nervoso central, cérebro e medula. Todas as autoimunes têm mais ou menos o mesmo funcionamento, algumas com predomínio de algumas células, outras com predomínio de outras células. Mas todas têm esse mesmo funcionamento. Algo que a gente produz que agride a nós mesmos. Essa é uma parte da esclerose múltipla. Para que isso aconteça, a gente sabe que tem que haver uma codificação genética do sistema imune
que ele é meio confuso, meio perdido, meio pirado, que faz com que esses anticorpos se desenvolvam e agridam o sistema nervoso central. Então, não é qualquer um que vai ter esclerose múltipla. Tem que ter essa combinação dessa origem genética do sistema imune para poder desenvolver quando desencadeado por algum fator. Aí vem um problema. Esse fator desencadeante é o que a gente não conhece. É por isso que a gente ainda não cura a esclerose múltipla. Então, resumo, o que é? Uma doença autoimune, afeta o sistema nervoso central, existe interferência genética, existem fatores externos que a gente não conhece. Então, é uma doença bastante complexa. E a gente tem que estar aberto também a saber, como eu falei, das doenças que às vezes podem vir junto com esse diagnóstico. É muito comum o paciente ter depressão, ter ansiedade. Esses sintomas dessas doenças acabam se confundindo com o próprio sintoma da esclerose múltipla. O paciente se sente mais cansado, né, dorme mal, tem alteração cognitiva, que às vezes é do quadro depressivo, ansioso, que não necessariamente é da esclerose múltipla. Essa avaliação, na verdade, do paciente, ela é muito complexa. A gente tem que olhar a pessoa e não a doença, porque se a gente olhar só a doença, a gente vai focar só no tratamento da esclerose múltipla e vai conhecer todas essas alterações ou essas condições que podem vir associadas ao problema, né? É um paciente que pode ter dificuldade para arranjar um emprego por algum motivo, e a gente tem que tratar tudo isso, porque o nosso objetivo é fazer com que ele se sinta o melhor possível. Tem que tratar a família como um todo, tem que orientar a família sobre alguns sintomas, porque até às vezes é complicado. Por exemplo, um sintoma que é muito comum, né, na esclerose múltipla, eu falo que talvez seja até o mais incapacitante, é a fadiga. E a família tem que estar ciente disso, para não achar que o paciente está com preguiça, ele não quer, ele fica deitado o dia todo porque ele não quer levantar da cama. Não, calma, assim, vamos tentar ver o que pode estar né, tá associado a isso. Mas ele pode ter fadiga, e a família tem que compreender esse sintoma, né? Então, é muito importante. Às vezes, a gente faz também relatório para o trabalho, para conseguir explicar um pouquinho sobre como que funciona a doença, para explicar, assim, olha, quais os sintomas que pode ter, orientando, às vezes, olha, em vez de ficar muito tempo na tela do computador, tenta, assim, a cada 1 hora parar 10 minutos, para não ter essa questão do quente, né, que às vezes pode piorar algum sintoma. Toda essa orientação faz parte desse acompanhamento. Quando a gente vai avaliar um paciente com esclerose múltipla, né, e assim, já tendo uma experiência em tratamento desses pacientes, a gente já tenta orientar, olha, tudo que você já leu até agora, isso está mudando. Então, porque assim, às vezes a pessoa vai já na internet, já tem essa hipótese diagnóstica, assim, e já chega no consultório achando assim, minha vida acabou. E a primeira coisa é a gente falar assim, olha, sua vida não acabou, você tem tratamento, você pode ter uma vida normal se você seguir todas as recomendações. E essa questão de desmitificar, falar assim, olha, você não é uma doença, você tem uma doença que vai ter que ser tratada, acompanhada, e pode ter alguns sintomas que vão ser tratados ao longo do acompanhamento, mas isso não te define. Você pode continuar tendo seus sonhos. Eu quero ser mãe. Sim, vamos planejar isso, né? Eu quero trabalhar fora, eu quero fazer... Então, assim, tudo na sua vida você pode fazer. E essa é a primeira coisa que a gente tem que orientar o paciente em relação a isso, né? Então, a esclerose múltipla é muito isso, né? Essa coisa de a gente tem um percalço e começa a se acostumar com ele e aí deixa algumas coisas de lado e depois volta retoma essas coisas que deixou de lado. E durante esse período todo eu sempre tive muita preocupação com a coisa de caminhar, de me exercitar. Então, por muito tempo eu fiz fisioterapia direto. E aí, para me manter, né, a fisioterapia era mais para manutenção, assim. E eu sempre gostei muito de andar de bicicleta, então eu ando de bicicleta até hoje. E agora eu comecei a nadar. Estou fazendo natação 2 vezes por semana. Tem sido desafiador. E eu continuo trabalhando. É uma questão
que me deixa bastante feliz assim, de poder trabalhar e de poder contribuir para o sustento da minha família, da minha filha, minha esposa. E eu tenho conseguido, durante esse período aí, desde o começo que eu tive o diagnóstico, eu sempre procurei tentar tratar a minha mente, meu corpo. Então, tenho acompanhamento psiquiátrico até hoje, porque eu acho que mais do que a questão física é a questão mental mesmo do portador de esclerose múltipla, paciente com esclerose múltipla, de conviver, né, com essas limitações que a doença estabelece no nosso corpo. Mas também eu vou dizer que a esclerose múltipla ela acabou me auxiliando em várias coisas, né? Que talvez sem esclerose múltipla eu não tivesse tido a oportunidade de começar a ver a vida de outra forma. Então, acho que a esclerose múltipla em si, ela embora seja limitante por um lado, de outro lado ela abre oportunidades. E é isso que a gente tem que tentar sempre focar, né? Nessas oportunidades que a doença tem nos proporcionado. Então, eu lembro que logo no começo, uns anos depois do diagnóstico, eu tinha medo de não conseguir me locomover, de jogar uma bola, e aí eu pensava se eu tivesse uma filha, se eu ia conseguir fazer isso com ela. Antes de gravar esse vídeo aí pra vocês, eu estava chutando uma bola com a minha filha, não estava correndo, mas estava chutando uma bola. Então, essas questões todas que passam na nossa cabeça assim, acabam sendo também motivo de realização quando a gente verifica que a gente consegue superar, né, esses percalços aí que a vida nos dá e que, no caso, a esclerose múltipla também nos traz. Então, acho que é mais ou menos por aí. Não só é possível viver com a esclerose múltipla, como de preferência, por favor, vivam com a esclerose múltipla. Não para que serve a gente trabalhar, estudar e jogar fora. Enfim, não. Tem que viver e viver bem. Né? Isso é uma das coisas, é o fundamento. O maior orgulho que qualquer um de nós tem é ver nossos pacientes tocando a vida. Hoje eu vi um paciente que teve um filho há pouco tempo, uma paciente que está no doutorado, muito bem, eu fico muito orgulhosa, porque é alguém que tem um trabalho muito bonito no doutorado. Eu tenho dois pacientes que eu vi hoje, que são donos de suas empresas e que administram, e não são empresas pequenas, administram suas empresas, têm empregados que dependem deles e que estão tocando a vida, bem felizes da vida. Eu tenho uma paciente que fez cirurgia plástica semana passada, porque ela estava infeliz com alguma coisa que nem precisava, mas tudo bem. Ela estava infeliz, foi lá, está super feliz. Então, o que é isso? Isso é vida normal. Todos eles tomam remédio, todos eles têm que ficar olhando para minha cara de vez em quando, e ok, faz parte. O jogo é esse. A família, acho que ficou, né, chocada, assim, né, ao mesmo tempo, no momento seguinte já soube, né, lidar com os problemas que isso poderia ter, assim, mas na verdade eu não tive problema nenhum, assim, levo uma vida praticamente igual a que eu tinha, assim, né, então apenas mudanças de hábitos que acho que estão só me deixei, né, de ter uma vida sedentária, passei a ter uma vida mais ativa, né, esportivamente ativa, né, mudei os hábitos alimentares, reduzi o consumo de gordura, açúcar, né, e atualmente estou comendo bem pouca proteína assim de origem animal, assim,
e tem sido para mim bem tranquilo, assim, lidar com isso de uma forma positiva, sabendo que isso é o que me ajuda a ter uma vida mais equilibrada, né? Me ajuda a ter menos chances de surto e prevenir de alguma forma a doença. Para mim, a maneira que eu tenho de prevenir fadiga é me exercitando, assim, tendo uma vida de atleta, assim, né? Dormindo bem, se alimentando bem, se exercitando bastante, é como eu me sinto melhor. Quando eu não estou me exercitando, eu começo a me sentir mais cansado, com menos vontade mesmo, né, de fazer as coisas, assim, e atualmente o que me dá mais vitalidade é estar me exercitando, assim. Em relação, assim, à minha família, o diagnóstico, claro, no início foi preocupante, eu acho que para mim também, né, a gente não tinha conhecimento da doença, a gente não sabia o que ia acontecer dali para frente, quais seriam os empecilhos na minha vida, eu que estava iniciando a minha vida profissional. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que foi um pouco, para mim, foi superação, né? E para eles foi difícil, mas foi tranquilo no momento que eles viam que eu conseguia lidar bem com tudo e conseguia continuar fazendo as minhas coisas, né? Tanto que meu diagnóstico foi final de 98. Em 2001, eu acho, 2000, eu acabei indo morar sozinha e também foi um pouco mais preocupante ainda, mas embora eu estivesse sempre na casa dos meus pais, eu já estava no meu apartamento morando sozinha. E então eles sempre tiveram todos os cuidados, lidaram bem, mas me deram toda a liberdade para minha independência, assim, completa, né? Mesmo tendo o diagnóstico. Então foi bem tranquilo, assim, foi. Claro, acho que é sempre uma preocupação, como com qualquer doença, mas foi tranquilo. E segui minha vida normalmente, estudando, então, né? Logo depois da pós-graduação, essa que eu fiz, eu entrei para o mestrado em neurociência, né? Sempre nessa área de sistema nervoso. Mas, ao longo desses anos, eu, sim, tive alguns surtos, né? E esses surtos eram sempre de neurite óptica, ou seja, eu ficava com o olho enxergando meio mal. Nada que me prejudicasse a leitura, né, ou a orientação assim, no espaço. Eu fazia minha pulsoterapia, voltava a enxergar completamente e tudo certo, né? Segui a minha vida conforme a indicação médica, né? Faz de conta que nada está acontecendo, leva a tua vida normalmente e é isso. Bom, assim foi. Eu sempre fui uma pessoa autoexigente, perfeccionista, sempre me cobrei bastante, né? E isso é uma coisa que foi me levando a um nível de estresse que talvez fez bastante diferença nesse curso light da doença, né? Até que eu, depois dos tais 10 anos que eu iria para a cadeira de roda, eu tive, né, coincidiu ali 10 anos depois do diagnóstico, eu tive um ano super estressante. Eu era sócia numa clínica, eu estava reformando um apartamento, que é o apartamento onde eu vivo hoje, né? Essa reforma deu super errado, né? A sociedade também não deu certo e foi um ano que realmente foi super estressante para mim, mesmo assim. E aí nesse ano a esclerose múltipla ela se mostrou assim perigosa, né? Eu comecei a sentir
bastante tontura, tive alguns surtos mais intensos, né, de desequilíbrio e de ter vômitos coercitivos, né, inclusive precisando de internação. Foi um momento em que eu me vi muito impactada pela doença. A minha mãe teve que mudar para minha casa para cuidar de mim. Eu tive que desfazer a sociedade e encaminhar todos os meus pacientes na época, né? Nessa altura eu percebi que uma lesão que eu tive no olho não respondia à pulsoterapia, ou seja, eu tinha ficado com uma sequela, né, na visão, né? Tive o azar de ter uma lesão central no nervo óptico que me tira o foco, então eu preciso do outro olho para enxergar, né? Nesse momento que eu vi, uau, né, a esclerose múltipla tirou a minha visão de um olho, eu tenho apenas 32 anos e eu não posso correr o risco disso acontecer com o meu outro olho, né? Eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa, né? Eu precisava repensar toda a minha postura até então em relação à doença. Eu precisava levar a sério a doença, que é uma coisa que eu não tinha levado, talvez por uma questão de aceitação mesmo, né? Daquela Luciana que pensou lá com 22 anos que, nossa, isso não pode acontecer comigo, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho sorte na vida, né? Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa com uma família bacana, né? Isso não deve estar acontecendo comigo. E aí, naquele momento, eu pensei que eu tinha que mudar uma série de pensamentos e crenças que eu tinha em relação, né, a esse evento na minha vida, né? O fato de eu ter uma doença crônica. E aí, comecei a estudar, eu não tinha como trabalhar, eu realmente estava bastante doente, não tinha como trabalhar, então eu tinha muito tempo para estudar. Comecei a estudar muito, né? Muita coisa em inglês, muitos pesquisadores dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. Eu comecei a entender esse comportamento da doença, né? Ou seja, por que ela parece ser benigna, parece ser light, tranquila, e daqui a pouco ela se mostra tão agressiva, né? O que está por trás disso, né? Tá escrito, isso é genético, né? Tá escrito que a doença vai se comportar dessa maneira, ou não, ou tem coisas na minha postura, no meu estilo de vida, no meu comportamento, que estão influenciando nesse comportamento da doença, né? E eu comecei a ver que tem um montão de evidência por aí, que sim, né? Que o teu comportamento, né, tem tudo a ver com o comportamento da doença. Assim, infelizmente, como eu falei, a maioria das pessoas não conhecem a doença. Então, quando você fala que a pessoa tem esclerose múltipla, primeiro que, assim, essa palavra esclerose envolve muito termo esclerosado, que parece que a pessoa vai ficar com alteração cognitiva, não vai conseguir fazer nada, né? Primeiro, a gente tem que desmistificar isso. E, assim, por exemplo, no trabalho, isso é muito comum. Você chega uma pessoa lá que está trabalhando e fala assim, agora eu tenho esclerose, né? Aí, assim, os colegas de trabalho, né, até o patrão ficam assustados com isso. E, às vezes, você vai ter que orientar todo mundo, porque, infelizmente, a população não conhece a doença, né? E isso até fala que, assim, é um problema e que a gente tem que lutar para conseguir, por exemplo, leis que auxiliam o paciente com esclerose múltipla, porque hoje o paciente com esclerose múltipla, ele não pode não ter sequela nenhuma, ele não entra em vaga de deficiente, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, se ele falar que ele tem esclerose múltipla, a chance dele ser contratado é muito menor. Primeiro porque a população não conhece e acha assim, não vou contratar uma pessoa que tem esclerose múltipla, né? O nome é muito, muito forte. Então, assim, a gente percebe que o nível de empregabilidade de um paciente com esclerose múltipla é menor. E é justamente por essa falta de conscientização, de conhecimento da população sobre a doença
e também de leis do Estado, porque o Estado tem que amparar esse paciente. O paciente de esclerose múltipla ele pode ter uma vida normal. E pode sim, ele pode ter uma vida normal, sem sequelas, hoje em dia com terapia de alta eficácia, e a gente conseguindo mudar um pouco como que a gente enxerga o tratamento do paciente, ele consegue ter uma vida normal. Mas ele pode ter alguns sintomas, mesmo assim, né, tendo uma vida praticamente normal, e ele precisa ser amparado diante disso. Não só nessa questão de onde vem, né, mas também em relação a sintomas. A gente aprendeu ao longo desse tempo todo de que existem sintomas que são muito frequentes, outros menos frequentes, alguns considerados visíveis, outros ditos não visíveis. De modo geral, o que a gente tem é comprometimento de tudo que o sistema nervoso controla. Isso vai desde movimentos da face, movimentos dos olhos, a deglutição, a força, a sensibilidade, a marcha, o equilíbrio, controle de bexiga, controle de intestino, para coisas mais sutis, digamos, como fadiga, né, como algumas coisas menos óbvias, às vezes, que a gente está aprendendo alguma coisa em relação ao humor, algo de depressão, alguma coisa por aí. Ainda é uma doença que nos surpreende com sintomas, às vezes. Né? Dependendo da fase, dependendo da faixa de idade do paciente, alguns sintomas predominam frente a outros. Alguns sintomas que acontecem muito mais frequentemente no início da manifestação da doença meio que somem, outros se instalam. Então, uma doença altamente dinâmica em termos de sintomas. De modo geral, o que eu acho que é importante é que as pessoas entendam que esclerose múltipla pode afetar qualquer sistema controlado pelo cérebro, né? Qualquer função controlada pelo cérebro, e em qualquer momento. Por essas e outras, que fazer o diagnóstico de esclerose múltipla é fundamental, mas às vezes muito difícil também. Uma das coisas mais difíceis do diagnóstico da esclerose múltipla é exatamente uma das coisas nas quais se baseou o primeiro critério diagnóstico, que foi o de 65 de Schumacher. Entre as várias coisas que ele delimitava, tinha uma frase que foi a que realmente ficou, que é: outras doenças têm que ser excluídas. Né? Tu tem que excluir uma série de outras doenças que podem ter manifestações semelhantes. Só isso já é um desafio. Né? Em termos de diagnóstico, isso é muito trabalhoso, porque às vezes os sintomas são muito frustros, às vezes são bastante confusos e dão muito trabalho. Nessa linha de sistema frustro e confuso, tem uma frase que saiu num artigo há alguns anos atrás, que é muito interessante, que a dificuldade maior é que o paciente não entende os seus sintomas e, portanto, ele não consegue explicar, e que o médico tem que conseguir decifrar entre o que o paciente está dizendo, que ele consegue explicar o que é que está acontecendo. Então, assim, o momento do diagnóstico é extremamente difícil. Porque, assim, a gente tem ainda uma grande dificuldade no diagnóstico precoce, justamente assim, primeiro que os próprios profissionais, os médicos, né, e até neurologistas, eles não pensam em esclerose múltipla, né? Então, você falou assim, você está sofrendo de amor. Muitas das vezes, o primeiro surto, ele pode vir depois de um estresse emocional. E aí, você imagina, né? É uma doença mais comum em mulher. Aí uma mulher jovem que termina com o namorado, né? Passa por um estresse e começa a falar que está um lado formigando. Essa mulher, ela é negligenciada, entendeu? E aí a gente já perde a oportunidade de um diagnóstico precoce neste momento. Então, aqui em Brasília, a gente está, junto com a associação, tentando promover um curso para atenção básica de saúde, para enfermeiros e médicos da atenção básica, né, de todos os postos de saúde, de UPAs, né, que às vezes quem é que vai admitir primeiramente esse paciente e falar um pouco sobre a doença, quais são os sintomas, quando eu devo pensar, né, e acho que isso deveria ser feito em todos os lugares. A gente começar a informar também os profissionais de saúde, não só a população, mas os profissionais de saúde, para eles poderem pensar.
poxa, o paciente está com formigamento, já tem 2, 3 dias, vamos pensar que pode ser, né? Se não for, ótimo, mas se for, a gente faz um diagnóstico precoce e isso altera muito a evolução. Então, a gente está tentando promover esse curso, que vai provavelmente, né, ou no final desse ano, ou início do ano que vem, e é uma dica, né, para vocês conseguirem, né, fazer com outros profissionais, e a gente pode até, às vezes, disponibilizar para depois para outros estados também. E uma coisa que a gente também está tentando fazer é uma lei distrital para a gente ter uma parceria do Estado na promoção desses treinamentos, sempre, né, com todos os profissionais de saúde, para garantir que esse paciente, talvez, que possa ter esclerose múltipla, tenha acesso a um centro de referência para tratamento, porque, como você falou, às vezes não adianta ir no neurologista que ele não tenha conhecimento da doença, ele pode até saber diagnosticar, mas aí ele pode estar defasado em relação ao tratamento, e às vezes o acompanhamento não vai ser da forma mais adequada. Então, a gente tem que garantir que esse paciente tenha acesso a um centro de referência para acompanhamento e tratamento do paciente com esclerose múltipla. Isso deveria ser também, assim, na rede privada, né? Eu já estava trabalhando, né? Quer dizer, eu iniciei o meu trabalho como jornalista, assessora de imprensa de um sindicato, e dali saí para outro e fui trocando de emprego, mas foi bem tranquilo. Eu não tive nenhuma, assim, não demarcava, digamos assim, a minha vida em função da esclerose múltipla. Eu continuei trabalhando normal e só tive um episódio de um surto grande, que eu fiquei 10 meses afastada do trabalho, mas de resto sempre foi tranquilo, assim. Então, em 2006, final de 2006, que eu tomei a decisão de me afastar, mas de continuar trabalhando como freelancer, como autônoma. Na verdade, em vários momentos veio a ideia da aposentadoria, mas eu nunca me senti confortável pelo fato de que, como jornalista, eu tenho que assinar o material que eu produzo, e no momento que eu me aposentasse, eu teria que conseguir outra pessoa para assinar. Então, não sei, nunca essa ideia veio, mas ao mesmo tempo que ela vinha para me aposentar, ela já ia embora. Então, eu acabei nunca me aposentando por ter esclerose, porque eu fiquei sempre na ativa, acho que foi isso. Somente uma vez eu tive que ficar afastada durante 10 meses do meu emprego, mas tive algumas sequelas ruins, assim, para não conseguir caminhar direito. Mas foi tudo um aprendizado. Eu acho que a gente vai tirando a doença vai nos ensinando muita coisa, assim, como lidar com as pessoas, como lidar com a vida da gente. E eu nunca deixei a doença ser maior do que ela realmente é. Eu meio que travei isso, assim, na minha vida, assim, eu esqueço, na verdade, hoje em dia, que eu sou portadora dessa doença. Ela não faz parte de mim, assim. Em 2006, final de 2006, eu resolvi sair do meu emprego e comecei a trabalhar como freelancer. E resolvi, com o meu companheiro, a sair de Porto Alegre. Aí eu vim morar na Barra do Ribeiro, que é uma cidade mais tranquila, onde tu tem contato com a natureza, onde tu consegue viver num outro ritmo.
e também se aquietar um pouco. Embora atualmente o meu trabalho seja em Porto Alegre, eu vou e volto, mas não é todo dia. Então também eu aprendi a, a negociar comigo mesma as coisas, assim, a ter um tempo para mim, para a família, e um tempo para trabalhar, e um tempo para estudar, para ver outras coisas, para diversão, para tudo. Mas eu acho que a esclerose múltipla me trouxe um pouco isso, assim, de tu aprender a reconhecer teus limites e a conseguir fazer as tuas coisas de uma forma legal, melhor, assim. Na segundo surto, assim, eu fui direto pro hospital, né, porque já estava perdendo força significativa, assim, não estava conseguindo apertar um prendedor ou passar o aerossol, né, o desodorante, e aí eu pensava muito em ter que ainda correr atrás do meu filho, assim, foi uma coisa que me deu bastante força, assim, e aí depois disso, aí eu assisti o filme 100 metros e dali em diante muita coisa mudou, assim, para ter força para encarar a doença, assim. Então, para mim, me inspiro muito no Neto, né, que também é um companheiro aí da corrida aí, né, o cara que para mim é uma inspiração mais próxima, que tem contato aí com o pessoal da Agapenha aí. Eu espero um dia poder correr uma corrida com ele aí também. Não, eu já tive momentos assim da minha vida que eu tive um recomeço, assim, né? Eu trabalhava com auditoria externa, né? Auditoria contábil independente, que é uma vida bem corrida, assim, bem estressante, assim, muitas vezes acaba trabalhando 14, 16 horas por dia, assim, ou mais até, né? E cheguei num momento que joguei um celular na parede, fui trabalhar numa cervejaria. Aí foi um recomeço, assim. Trabalhei no chão de fábrica, aprendi coisa pra caramba de cerveja. Aí um ex-colega me chamou, eu fui trabalhar na massa, trabalhei na massa, até que em determinado momento quis me dedicar mais pro negócio de cerveja. Aí a gente abriu o bar, que é onde a gente está aqui, o Locals, e daí em diante a minha vida foi mais um recomeço, né? E aí a esclerose múltipla foi outro recomeço. E na verdade, né, saber que eu tenho esse desafio de viver com a esclerose múltipla me dá um pouco mais de vontade de viver, para correr atrás do meu filho, para ver meus sonhos se realizando, assim, né? Então... Existe muita vida com esclerose múltipla. Claro que eu acho que não dá para se tirar, tem pessoas que têm a esclerose num estágio avançado, né? Mas mesmo pessoas com o estágio da doença bem avançado, eu conheci muita gente que vivia muito bem, tinha muitos problemas, mas conseguia superar todos eles e conseguia levar adiante. E eu acredito que muitas pessoas, por ter uma outra, um pensamento diferenciado também, né? Porque todas as pessoas, independente de doença ou não, a forma como tu enxerga a tua vida, como tu leva ela, é que vai fazer com que tu siga adiante. Então não tem muita... Não pode se criar um empecilho porque tem uma doença. Eu acho que a vida ela segue sempre em frente, com todos os percalços que ela pode saber.
Então, toda essa minha experiência com a doença e sendo uma psicóloga, psicoterapeuta, eu entendi, né, que eu deveria passar esse meu conhecimento para pessoas que têm a mesma história, né, têm a mesma história de conviver com uma condição crônica, né. Daí surgiu o Eu Vivo Bem, né, euvivobem.com, que é um site onde eu me apresento, conto a minha história e ofereço ajuda, né? Ajuda as pessoas que também convivem não só com esclerose múltipla, mas também com outras doenças autoimunes, né? Normalmente são pessoas jovens, a maioria mulheres também, né? Em começo de vida adulta, né? Com uma série de planos e que vem a sua vida atravessada, né, por um evento assim que muitas vezes parece assustador, né, e acaba nos deixando com uma sensação de que a gente não vai dar conta, né, vai ser engolido por aquilo, vai ser atropelado pela vida, né, mas com um processo de aceitação, autoconhecimento e mudança da maneira de estar na vida, é possível, né? Eu sou uma prova disso. Eu nunca tive tanta saúde, né? Eu estou com 41 anos, pela primeira vez eu me sinto muito bem com o meu corpo, estou muito em paz com o meu corpo, tenho energia, muita energia, né? Claro que fadiga é uma coisa que aparece às vezes, especialmente quando está super quente, ainda aparece, mas não é aquela fadiga de antigamente, né, que me deixava inútil, eu não conseguia fazer nada, né? Hoje a fadiga por vezes até aparece, mas a gente consegue, né, respeitar, baixar um pouco a bola. Bom, hoje a fadiga está mais forte, então quem sabe essa e aquela tarefa eu vou deixar para um outro dia, né, quando o tempo estiver mais favorável, e tudo bem, né? Então é muito importante que hoje, claro, a gente sabe que a gente tem muito recurso, né, para a esclerose múltipla medicamentoso, mas também de conhecimento, né? Hoje a gente sabe que fazer exercício físico vai fazer diferença, que ter uma saúde emocional vai fazer diferença, que a nossa alimentação vai fazer diferença. Hoje a gente tem bastante evidência por aí, né? Então, é muito importante que as pessoas que estão se deparando com a esclerose múltipla aceitem, né? Busquem conhecimento, né? Busquem trabalhos que tem por aí, que estão disponibilizados aí pela internet, né? Que mostram tudo que a gente pode fazer. Meu conselho para quem se depara com esclerose múltipla, né, hoje, busca conhecimento, né, entenda que a tua maneira de viver vai fazer toda a diferença, né, no futuro da doença, na progressão da doença. É absolutamente possível ter uma vida muito boa com esclerose múltipla, né? Hoje eu sou mais feliz do que eu já fui, né? E a esclerose múltipla, claro, né, trouxe uma série de desafios para a minha vida. Ela segue sendo uma doença desconhecida pela maioria das pessoas, ela segue sendo uma doença desafiadora, né, porque é imprevisível, porque ela pode sim te trazer prejuízos bem importantes, né? Mas a gente buscando apoio, buscando um auxílio, muitas vezes terapêutico mesmo, para a gente organizar melhor as ideias, até para conseguir ter um comportamento diferente, ter uma rotina diferente, uma rotina amiga da doença, sem dúvida vai fazer com que tu tenha muito mais benefícios, né, do que prejuízos com a doença.